formada em medicina por uma universidade particular e o curso de medicina ele é um curso majoritariamente branco e elitista, então nós temos poucos estudantes negros no curso de medicina, né? Bem como professores também negros no curso de medicina, coordenadores, enfim. Eu particularmente não tive essa experiência, né, de ter professores negros na graduação. Eu fui uma das únicas negras da minha turma, então a gente pode perceber que o racismo ele é estrutural na nossa sociedade, mas as nossas instituições também estão envoltas do racismo. Alguém está falando? Atravessou um barulhinho aí, eu vou pedir que todos desliguem o microfone e o vídeo, por gentileza, tá? Pode continuar, doutora. E aí, se a gente prestar atenção, né, eu sou preceptora também, poucos estudantes de medicina, na verdade, nos grupos que eu dou prática, não tenho, mas temos, dessa turma que eu dou aula, nós temos alunos negros. Então, em relação a toda essa questão do racismo, o curso de medicina ele me proporcionou o que eu digo de me tornar negra, né? Porque, na verdade, o negro, ele, por sua cor, ele já é denotado, já é denominado na sociedade. A sociedade aponta, né? Mas tem uma autora que fala que a gente tem que se tornar negro nessa sociedade. Então, o curso de medicina me proporcionou me tornar negra nessa sociedade. Eu era acadêmica, estava no meio da faculdade, e aí eu estava com a minha mochila, com os meus livros, né, no elevador, e a senhorinha que morava do lado da minha casa, ela era acamada, então tinha vários cuidadores. E aí uma senhora entrou no elevador, não perguntou meu nome, e aí ela nem falou boa tarde, nada disso, ela simplesmente perguntou se eu ia trabalhar na casa da fulana. E aí eu que venho de uma família, né, que minha tia é super militante, ela é pedagoga, e sempre me perguntou, quando eu estava no cursinho, ou até mesmo quando eu entrei na faculdade, quantos negros tinham na minha sala e tudo mais, eu sou uma pessoa muito expansiva, eu nem me dava conta do que ela estava me dizendo, né? E nesse momento no elevador, eu falei, caramba, minha tia já estava me alertando, né, desse racismo, que ele a gente pode dizer assim, né? Ele tem essas sutilezas, ele tem essas nuances de ser aquele racismo velado, né? Porque a sociedade ela determina onde o negro pode chegar ou não. E no curso de medicina, se a gente for parar para pensar na nossa vida, né? Quantos médicos negros a gente já foi, por quantos médicos negros a gente já foi atendido? E então isso acontece. E aí você tem os olhos abertos, né? Quando você se torna negro nessa sociedade. E aí você começa a perceber que esse racismo existe e que a sua vida, então, é atravessada por ele. E a partir daí, então, sempre que eu denotava sempre que eu manifestava algum conhecimento em saúde, as pessoas, elas não me perguntavam o que eu fazia, elas já diziam, né? Se você faz enfermagem, né? Porque as pessoas tendem a colocar o negro, né? O negro pode chegar até certos lugares, né? E medicina é algo mais elitista e branco, então assim não é muito o lugar que a sociedade dá para o negro. E aí eu fui percebendo isso. E aí, né, a gente tem a parte prática da faculdade, e aí você é solicitado que mostre o seu documento ou o seu crachá, e seus colegas brancos não. E aí isso vai gerando um estranhamento, né? Vai gerando um constrangimento, e você vai falando, alguma coisa estranha. E aí foi assim, né, nessa percepção o tempo inteiro desse racismo, quando eu passei por um momento bem crítico, em que eu fui indagada por uma secretária no hospital que eu fazia o estágio, para onde eu ia. Eu disse que eu ia para a aula de um certo professor, né? Eu expliquei o lugar, e aí
Ela não acreditou na minha palavra, ela ligou para o setor para perguntar lá, né, enfim, se tinha tal aula. E aí responderam que tinha aula e ela me pede a minha identidade e me dá um crachá de visitante. Eu, que era estudante da universidade, né, ainda que tivesse financiamento, estava pagando da mesma forma que as outras pessoas brancas, fui com um crachá de visitante. Quando eu cheguei na sala, algumas colegas brancas estavam lá e eu perguntei se elas tinham sido paradas, né, tinham sido indagadas pela questão de terem pedido a identidade, recebido o crachá. Ninguém recebeu. E aí, logo depois, chegaram os meus amigos e eu falei, gente, vocês não receberam o crachá também, né? E aí eu falei, cara, isso está errado, isso é racismo. E aí fui falar, né, com a instituição da qual eu me formei. E aí a coordenadora disse que não poderia fazer nada em relação à secretária, mas que eu fosse falar com a pessoa, né, responsável pelos estudantes da universidade lá naquele hospital. E aí eu fui conversar com essa pessoa, e aí uma das primeiras coisas que ele me disse foi, mas você não é negra? E aí a pergunta né, o que a pessoa, quando diz para uma pessoa negra que ela não é negra, ela está querendo fazer um elogio, né? Isso não é elogio, eu tenho orgulho de ser negra, eu sou negra. E aí, enfim, tentei argumentar, tentei conversar com ele. E sei que esses amigos, né, eles também foram em minha defesa. E foi um momento muito, muito crítico, porque pensar que a instituição, né, e aí eu coloco a instituição medicina, ela é majoritariamente branca, elitista, mas vai ter alguém num hospital que vai acolher os estudantes negros, né, brancos, enfim, e essa pessoa não reconhece, isso é muito complicado, né, porque a universidade financia e paga pessoas assim. E aí, uma reflexão que eu faço é em relação também às outras instituições de saúde, né? Principalmente as instituições do SUS, em que a população negra é a maior parte das pessoas, a maior parte da população que é atendida no SUS, e como que é esse atendimento, né? Essa pessoa que me desacolheu, vamos dizer assim, o neologismo, né? Essa pessoa é uma pessoa que lida com mulheres gestantes, né? E você imagina o tratamento que essa pessoa dá a essas mulheres, que em sua maioria são mulheres negras, né? Então, assim, é para a gente refletir sobre essa questão, porque o racismo não basta também só ser interpessoal, né? A questão de eu não gosto de negro. Não, o racismo, ele atravessa as nossas instituições e prejudicam, de certa forma, o tratamento em saúde, né? Prejudicam também a autoestima daquelas pessoas e daqueles profissionais. Então, eu deixo aqui, né, essa indagação para a gente. O que a gente pode estar fazendo para que as nossas instituições elas melhorem o trato para com o outro? E aí, na minha área, que é a saúde, o que a gente pode estar fazendo para acolher, né, essas pessoas que, quando a gente nasce, né, o negro, quando nasce, ele já nasce carimbado que vai sofrer racismo, né? Isso acho que é inerente a cor. A gente passa por isso desde sempre, né? Então, assim, a gente precisa ter empatia, né? Para poder, no meu caso, cuidar do outro, né? E aí a questão que eu sempre digo, uma indagação a nossa consulta, né? O nosso atendimento, ele tem cor? Tem que ter, porque o racismo, ele adoece as pessoas, né? Eu nunca tinha sofrido da forma que eu sofri quando fui falar com aquela pessoa que não me acolheu, né? No momento que eu precisava de acolhimento. Então, assim, como que a gente faz, né, para ter empatia? Não é porque eu não tenho a mesma cor, eu não passo pelas coisas que a pessoa passa, que eu não tenho que me colocar no lugar dela, né? Então, por exemplo, se eu tô lá com o meu jaleco
escrito Amanda Machado, embaixo está escrito médica, as pessoas me perguntam, médica, médica? E aí eu falo, gente, não existe essa profissão médica, né? Mas eu já estou entendendo. Ou senão, quando a pessoa fala assim, mas você é médica mesmo, tão novinha, né? Então, assim, o racismo tem essas facetas, né? Que a pessoa, né, não é racista, então ela não é escancarada, mas tem essas sutilezas. Então, que a gente possa prestar atenção e tentar modificar a nossa realidade, né? Então, eu acho que assim, o momento que a gente está vivendo é um momento propício para a gente poder pensar sobre isso, pensar em que lugar que eu estou, né? Se eu sou branco, dos meus privilégios, que eu posso estar contribuindo nessa luta. Como diz Angela Davis, a gente não tem, né, numa sociedade racista, a gente não pode ser contra o racismo, a gente precisa ser antirracista. O que a gente pode estar fazendo, né? O que a gente pode estar contribuindo para que as nossas instituições elas melhorem nesse sentido. E aí eu fiquei pensando muito na questão do racismo, né, à luz da bioética, o tema da palestra. Eu fico falando, gente, racismo não tem nada de ético, né? E também é uma construção social, né? Não tem nada de biológico, é uma construção social. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Como que a nossa sociedade ela é estruturada por esse racismo que perpassa todas as nossas instituições, né? Que vai além das nossas relações enquanto pessoa, né? E que perpassa e que fere algumas pessoas. Já é sabido que mulheres negras que estão grávidas, elas recebem menos analgesia, né? Que outras mulheres, né? Porque a nossa sociedade vive o mito de que a mulher negra ela é uma mulher forte, é uma mulher que nasceu para parir. Então, assim, que a gente possa estar pensando sobre isso, né? Por que em relação à morte materna, tantas mulheres negras morrem, né? Então, a gente tem que pensar nesses indicadores que mostram que a nossa sociedade ela é racista e a estrutura dela é racista. Então, que a gente possa pensar nisso, né? Que a gente possa pensar em trazer estratégias, e acho que essa palestra, esse momento aqui que a gente está tendo de conversar sobre isso, é super importante para a gente poder repensar as nossas atitudes, né? A gente repensar quando eu vejo um profissional negro, de perguntar o que ele faz, e não, né, subentender que ele seja isso ou seja aquilo. Né? Então, que a gente possa ter esse entendimento, que a gente possa pensar também que as desigualdades elas são tão grandes, né? Que fazem com que realmente o negro não consiga chegar em alguns lugares, né? Que esse mito que a gente vive da meritocracia, a gente precisa repensar sobre isso, né? A gente tem que pensar que a gente precisa de dar oportunidades iguais para todos, e aí sim a gente vai poder falar de mérito, mas fora isso, enquanto a gente não tiver oportunidades iguais, a gente não vai conseguir falar em meritocracia, né? A meritocracia democracia racial na nossa sociedade não existem. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso para a gente poder melhorar as questões. E eu acho que a gente melhora as questões quando a gente tem empatia, quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Entendendo as necessidades do outro. E eu acho que também, pensando na questão do SUS, do princípio da equidade, né? De dar mais a quem precisa de mais. Então, a gente tem que entender que algumas populações elas são mais vulneráveis, então a gente precisa entender que a gente precisa avançar nesse sentido para a gente poder ter realmente uma igualdade. Então, nesse sentido que eu quero deixar aqui, né, essa reflexão, que o racismo, então, ele atravessa a vida do negro de forma horizontal e na sua vida inteira, mas as nossas instituições, elas também estão cheias desse racismo, né, que a nossa sociedade, enquanto estrutura, tem. Então, que a gente possa pensar o que podemos fazer, né, para poder melhorar as nossas instituições. E aí, no meu caso, em relação à instituição saúde, o que a gente pode estar fazendo para que a população negra ela possa ter melhor acesso, que ela possa ter melhor cuidado. Então, que fique essa interrogação para a gente. Obrigada. É uma bela reflexão, doutora Amanda. Quando você fala na morte e maternidade, né, me lembrou aqui também das mortes que estão ocorrendo agora, né?
por conta da Covid-19, né? Quantidade Sim. de negros morrendo maior que os brancos, por que isso? E quando começou essa questão da pandemia, a gente já pensava sobre essa questão, né? A gente falava isolamento social e álcool gel para quem, né? Se nós pensarmos que as pessoas que trabalham nos serviços essenciais, as pessoas, né, que saem, que tem que trabalhar, a maioria dessa população é a população periférica, a população negra. E aí, como que é isso? Tanto que a gente viu que logo depois, né, fez isolamento social, as pessoas ficaram em casa, quem podia ficar em casa, e aí sim a gente foi vendo que a pandemia, o vírus foi chegando na periferia. E aí, o que fazer, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Pensar que na verdade, esse contexto de pandemia, ele desmascarou, ele mostrou as nossas desigualdades de uma forma mais acentuada, porque a gente já sabia que desigualdade existia, mas eu acho de uma forma mais acentuada. Nós temos que falar mais, porque eu percebo que só quando ocorre um grande caso é que dá um destaque, né? Isso, com certeza, com certeza. Vou passar a palavra para o doutor Anderson para nos auxiliar aí no mundo jurídico e ético. Olha no celular. Que, por gentileza, se puderem desligar Vou desligar os microfones, tá? A gente agradece. E o vídeo. Com a palavra, doutor Anderson. Olá, boa noite a todos, a todas. Só para fazer uma breve explanação da parte jurídica, e quando nós falamos, temos uma diferença bem clara entre injúria racial e racismo. Injúria racial está lá no artigo 140 do parágrafo 3º do Código Penal, que é você tecer algum comentário depreciativo, alguma conduta que venha diminuir aquela pessoa. Não é bom usar a palavra denegrir, porque vem de negro e vem da diminuição do negro, que é muito utilizada. Então, assim, usa só a parte de diminuição. Então, você tenta diminuir aquela pessoa. Já a ideia do racismo, que está presente na Lei 7.716, de 1989, é quando você quer atacar um povo como um todo, a coletividade. É algo macro, é algo que atinge a todos de uma forma. Mais ou menos parecido com um fato conhecido agora, que ocorreu. Então, conforme a fala da doutora Amanda, muito bem explicado, só avisar aqui o pessoal aqui que eu conheço aqui, quem está com o microfone ligado. Espera aí. Só mandar uma foto aqui rapidinho. Então, aí continuando. Então, assim, usando a fala da doutora Amanda, ela explicou de forma quase que praticamente brilhante o papel do que a gente vem fazer, que é da nossa área, da nossa comissão, que é da bioética. Não vou entrar muito no tema do próximo palestrante, mas, assim, falando sobre os 4 princípios básicos da bioética, nós falamos sobre equidade, não maleficência, beneficência e justiça. A fala da doutora Amanda deixou bem claro o princípio da não maleficência, que é o quê? A desconsideração do negro, a desvalorização do negro, a consideração do negro sempre como uma pessoa inferior, sempre como alguém que não pode chegar no lugar. Não é somente você pensar que é o negro como o favelado, como a pessoa que é marginalizada, que é atacada pela polícia. Não. Também a pessoa quando chega nas esferas do poder. A doutora Amanda ela fez uma atuação brilhante, que ela falou do ponto dela de vista de médico. Eu posso trazer uma experiência minha do ponto de vista de paciente. Por exemplo, eu tenho a possibilidade, graças aos meus pais, que me deram toda a base para eu poder alcançar, poder ascender na vida, de hoje em dia ter a cobertura de um hospital, de uma unidade hospitalar de alto custo.
Então, eu, como paciente, fui realizar um procedimento nessa unidade hospitalar de alto custo. Eu cheguei mais cedo, tudo. Aí fui numa primeira recepção, onde eu fiz todo o cadastro. Feito o cadastro, fui para uma segunda recepção, que era onde começaria o procedimento. Só que aí estava tendo um procedimento prévio da CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Isso demorou mais meia hora. O que aconteceu? Eu fui ao banheiro. Aí, como o banheiro daquela recepção estava fechado, eu fui em outro banheiro. Nisso que eu fui em outro banheiro, quando eu cheguei na porta do banheiro que eu tentei entrar, tinha uma outra pessoa, eu fiquei esperando. Nisso chegaram duas pessoas ao meu lado e falaram: o que você está fazendo aqui? Aí eu olhei, eu estava de casaca, era agosto, um frio absurdo, levantei a manga aqui, eu falei: eu sou paciente. Aí ele fala no rádio, olhando para a câmera: ah, é paciente, é paciente. Ou seja, o negro não é conhecido, o preto não é conhecido como alguém que possa ascender na esfera do poder. E aí a gente acaba com uma primeira falácia da ideia de que todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas oportunidades. Não, não funciona assim. Não temos a mesma oportunidade. E principalmente se nós chegarmos até o local, nós não vamos ser tratados como alguém igual. Isso ocorre, como eu falo, eu viajo pelo meu escritório, eu estou num avião, a pessoa vai sentar ao meu lado e faz aquele olhar. Quem é negro conhece o olhar, sabe que é diferente. Então, assim, você nunca é considerado como alguém que alcançou a esfera do poder. E aí nós falamos da maleficência. Quando nós falamos da questão do reconhecimento da autonomia, ele é ainda mais grave. Por quê? Nós verificamos a figura do racismo, como muitos costumam dizer, o racismo estrutural, e ele atinge até mesmo os brancos. E eu vou explicar como ele atinge os brancos. Exemplo, tudo relacionado à história, à matriz, à origem negra, ele é considerado como uma segunda classe. A música, ela é considerada uma música de segunda classe. Samba, por exemplo. Se você faz uma luta, se você faz jiu-jitsu, você é atleta. Se você faz karatê, você é atleta. Se você faz judô, você é atleta. Se você faz capoeira, você é o quê? Eles não dizem. Ainda mais grave, religião. E aí eu entro na parte onde eu falo dos meus colegas brancos, dos meus amigos brancos. A parte espírita, a parte das religiões de matriz africana. E eu me sinto muito à vontade, porque eu sou um evangélico. E da minha denominação, muitas pessoas fazem isso. Elas têm uma ideia de demonizar pessoas que são de religião de matriz africana. E aí eu cito um exemplo que ocorreu alguns anos atrás, com um ator global, o Henri Castelli. Quem conhece, louro de olhos azuis, parece sei lá, um suíço, um francês, tudo. E a filhinha dele, idêntica, lourinha de olhos azuis, linda, maravilha. Ele tirou uma foto em um templo, mais conhecido como terreiro, de candomblé, com a criança vestida com as vestes da religião dele. Nós que somos religiosos, independente de qualquer religião, você sabe que a religião faz parte da autonomia, porque ela faz parte da sua identidade. Ela vem junto com aquilo que você adquire dos seus pais, dos seus ancestrais, do que seja. Hoje eu sou evangélico, tenho ancestralidade com a minha mãe, que é evangélica também. Então ele, dois brancos, ele colocou uma foto dessa na rede social e foi simplesmente massacrado, dizendo que ele estava amaldiçoando a filha. Isso quer dizer, a religião de matriz negra é maldição. O negro não é reconhecido na sua atividade como autônomo. Qualquer atividade relacionada à cultura negra em sua origem, como eu falei, ou ela é de segunda classe, ou ela é demonizada. Impedindo que, aí eu falo, tanto negros quanto brancos tenham o seu direito de autonomia. Por quê? Pela bioética, o que vem ser autonomia? Autonomia é o seu livre direito de se manifestar. E não só o seu livre direito de se manifestar, o seu livre direito de, em sociedade, ser reconhecido pela sua manifestação. E não só reconhecido, ser respeitado pela sua manifestação. Ou seja, nós não temos respeito por pessoas brancas, negras, o que quer que seja, pela sua manifestação. Chegamos a outro ponto, em outro princípio bioético, que é o princípio bioético da justiça.
E quando falamos em justiça, principalmente o que está ocorrendo no Brasil, é uma discussão muito equivocada. Como a doutora Amanda explicou de forma brilhante, confunde-se justiça com meritocracia. E meritocracia no sentido errado, numa ideia de que todos têm oportunidades iguais. Ah, vamos acabar. Exemplo, tem a lei, a 12.711, que é a de políticas afirmativas, mais conhecidas como cotas. As pessoas acham que a cota é só para o povo preto. Não, a cota é para as pessoas de origens pretas, as pessoas indígenas e deficientes. E as pessoas pensam, não, mas a cota deve ser só para as pessoas que não têm condições. As cotas também são para as pessoas que não têm condições. 50% é direcionado a pessoas que, na questão familiar, têm até um salário mínimo de renda. E do outro lado também tem a questão da cota racial. E aí vem a ideia do o racismo inverso, isso aí é um privilégio. Não, não é. E aí eu faço uma transposição com o que ocorre nos Estados Unidos. Aí o pessoal fala, mas lá é diferente. Lá ainda é pior se nós trouxermos para o cenário brasileiro. Lá eles são 17% da população. Aqui nós somos 54% da população. Porém, nós não somos nem 20% da população universitária. Antes, então, falando antes de políticas afirmativas de cotas, o número era ainda mais grave. O que quer dizer? O negro não chega. Ele não tem a oportunidade de chegar. Então, como que se faz? Através de políticas afirmativas. E como uma pessoa já infelizmente conhecida, você coloca agora que em 2022 ela vai ter revisão. E já tem todo o movimento no sentido de obstar, de rever, de quebrar essa linha, afastar as políticas afirmativas para o povo negro, considerando como se fosse um privilégio. E aí entra-se numa questão muito pesada, que é, ainda falando em justiça, que é a parte estrutural. Que quem falou isso? Quem falou isso foi um negro. Então, por uma ideia desenvolvida por uma classe que não tem interesse Por quê? Combater o racismo não é só evitar que o negro seja maltratado, alguma coisa assim. É você promover justiça. Então, você evita que isso tenha. E como você faz? Você eleva ao poder negros que negam a situação existente no Brasil. Para dizer, não, se ele chegou, todo mundo pode chegar. Ele mesmo está dizendo que é assim. E, na verdade, não é assim. Por quê? Porque na bioética, quando falamos de princípio de justiça, como eu estava falando no início da fala, nós não estamos falando de todos têm livre acesso ou uma ideia única de igualdade. Nós estamos falando do princípio basilar da equidade. Equidade não é algo novo. Já foi defendido por Rui Barbosa em 1918, ou seja, mais de 100 anos atrás. Que quer dizer o quê? Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, até a medida que eles se equivalem. Você não está proporcionando um privilégio. Você está fazendo uma equivalência, dando paridade de armas para que todos possam chegar. Porque se colocar numa situação, é a mesma coisa que se colocar uma pessoa normal, ela corre como se fosse 100 metros rasos e o outro corre 400 metros. Ou seja, você tem uma série de facilitadores, ou seja, mais do que facilitadores, você não tem barreiras no seu caminho que impeçam de você progredir, de você ascender. E principalmente, como eu falei, eu hoje em dia posso dizer, eu ascendi, eu cresci, eu atingi outra esfera de poder. Mas o fato de eu ter atingido outra esfera de poder, de forma alguma tirou o que minha pele demonstra. Aonde eu chegar, eu não vou ser reconhecido como um advogado. Normalmente sou reconhecido como segurança, apesar de ter 1,71 m só de altura, ou então como líder evangélico, apesar de ser minha religião. Dr. Paulo tá rindo porque sabe que é bem assim. A pessoa não te reconhece como um executivo, ela não te reconhece como um advogado. Como a doutora Amanda falou, ela não é reconhecida como médica.
ela é reconhecida como a enfermeira, a cuidadora. Então, passando-se pelo princípio da justiça, promovendo a equidade, nós chegamos ao quarto princípio, que é o da beneficência. Que é o quê? Não basta somente não fazer o mal, é fazer o bem. E fazer o bem é reconhecer o cenário que nós vivemos. E quando eu falo do cenário que nós vivemos, eu falo com o maior orgulho do mundo. Assim, eu faço parte de uma comissão, em grande parte dela, formada por mulheres. Que é um povo também que posso dizer assim, que sofre bastante. E que a atual conjuntura brasileira é no sentido de menosprezar cada vez mais também, de mulheres que são independentes, são consideradas erradas, são consideradas masculinizadas, são consideradas libertárias, quando, na verdade, ela está exercendo apenas a autonomia dela. O direito que ela tem de se manifestar como mulher. Ou o povo LGBT também. Então, quando falamos em beneficência, nós estamos falando o seguinte: reconheça. Mais do que reconhecer, porque é difícil, como a doutora Amanda falou. Os amigos, meus amigos brancos, as pessoas brancas, é meio complicado reconhecer. Eu lembro, mais jovem, tudo, aí estamos num carro, estamos saindo, saía, parava numa blitz. Ao invés de todo mundo sair do carro normal, só eu quero parado, que era abordado. Então, para eles, aquilo é normalizado, eles não reconhecem. Então, como que eles vão reconhecer? Eles só reconhecem através da exposição. E quando eu falo exposição, eu falo de políticas afirmativas. Para quê? Para que mais negros cheguem. Quando eu falo de exposição, eu falo de discussão, como nós estamos fazendo nesse evento. Eu falo de oportunidades. Por quê? Falando da minha experiência própria. Ascendi no escritório onde eu estou, não somente pelo fato de estudar, não somente por ter pós-graduação, não somente pela minha dedicação. Eu posso até dizer, o fundamento principal para eu ter crescido foi o fato de eu ter minha personalidade ser muito fechado, mas assim, as pessoas virem até mim, me perguntar muitas coisas e eu sempre conversar. E conversando, buscar soluções. E com isso eu fiquei conhecido. E sendo conhecido, eu fui crescendo. Ou seja, a síntese, nós só vamos reduzir o racismo através da comunhão, do diálogo. E só tem diálogo através de oportunidades, onde tenham vários negros, vários brancos, vários indígenas, vários deficientes, várias mulheres. Até porque é na diversidade que se surgem as melhores ideias, que se fazem as verdadeiras revoluções na vida. Mais uma vez, cito como exemplo a minha comissão. É cada tema, é cada coisa que às vezes você pode discordar. Discutimos sobre aborto, discutimos sobre suicídio, discutimos sobre ideologia de gênero, várias coisas totalmente polêmicas. Mas quando as pessoas têm um espaço de fala e elas discutem através da sua experiência de vida, como a doutora Amanda falou, e principalmente através do conhecimento técnico e da ciência, explicando origem, o cenário atual e o que pode ser feito para o futuro, nós tomamos a consciência de que há muito a ser feito. Então, assim, somente através do diálogo, como eu falei, os 4 princípios bioéticos básicos. Os negros, os pretos, como querem dizer, eles não querem privilégios. Só não querem ser maltratados, não maleficência. Não quero ter um joelho no meu pescoço até eu morrer asfixiado. Como aconteceu em São Paulo. Um garoto desmaiou. Para dizer que só isso nos Estados Unidos. Aconteceu em São Paulo. Eu não quero benefícios. Eu quero poder ser reconhecido como advogado. Eu quero que os meus amigos brancos espíritas do candomblé, da Umbanda, sejam reconhecidos pela religião deles sem serem demonizados. Meus amigos que praticam capoeira sejam reconhecidos como esportistas, dançarinos, ou o que quer que seja. Que a música de origem negra seja reconhecida como música, simplesmente assim.
e que reconhecemos o valor principal, como eu falei, equidade. Justiça não é partirem juntos. Justiça é respeitar a individualidade de cada um e, dentro da individualidade de cada um, propiciar condições deles chegarem ao mesmo fim comum. E, chegando a esse mesmo fim comum, nós teremos uma sociedade muito melhor, muito mais ampla, muito mais igual, muito mais harmônica, e, citando o exemplo da minha comissão, muito mais feliz. E, como eu falei, a honra que eu sinto de fazer parte, com todas essas pessoas brilhantes que estão lá, é a mesma honra que a sociedade vai fazer parte, dando mais espaço para pretos, para indígenas, para deficientes e para LGBTQs, para mulheres, para que todos nós juntos possamos evoluir. Aí sim chegaremos ao que chamamos de cidadania e verdadeiramente democracia. E democracia é representatividade popular. E só existe representatividade popular quando todos mesmo estão presentes. Não alguns poucos, e os poucos que estão presentes tentam menosprezar ou reduzir a luta que você tem no dia a dia para alcançar seus objetivos. Perfeito, doutor Anderson, perfeito. Parabéns pelas explanações da doutora Amanda, do doutor Anderson. Os negros precisam respirar, né, doutor Paulo? E os direitos humanos? Boa noite a todos. Quero parabenizar inicialmente a doutora Amanda pela belíssima fala, pelo belíssimo testemunho que ela trouxe aqui para nós, né? Eu tenho um dos meus filhos, o mais novo, é médico também, e eu sei muito bem como essas coisas acontecem, até pelo que conversamos bastante. Quero também agradecer aqui a fala do Dr. Anderson, né, muito oportuna, bem direta no ponto, realmente tocou nos pontos que deveriam ser tocados, né? E naquele determinado momento eu ri, Dr. Anderson, por uma questão muito simples. Eu também sou confundido, mas eu tenho 1,90 m, então é muito mais fácil de ser confundido do que o colega, né? São aquelas situações que a gente passa no dia a dia, né, que só nós mesmos podemos sentir, né? A coisa do sentimento do racismo é algo que só quem, num determinado momento, sofre a ação tem realmente como avaliar, né? E começaria até dizendo, falando aqui, melhor dizendo, de como enquadrar essa questão da raça. Ela realmente é um conceito social, ela não é um conceito biológico, né? E o racismo, por conta disso, é justamente aquilo que a sociedade constrói, tá, de desigualdade entre as raças e as etnias. Então, não é uma coisa individual, é aquilo que a sociedade produz, né? Eu acho que, nesse ponto, a gente precisa parar para entender que o racismo não é somente essa coisa individualizada, aquela ação individualizada que alguém pratica em face do outro. Não. O racismo é algo que provém do próprio seio da sociedade, e isso não é de agora, né? Historicamente, a gente pode dizer até que o racismo ele sempre foi produzido socialmente, né? Isso desde da Roma e da Grécia Antiga e de outros países onde os membros da própria sociedade eram escravizados. Ou seja,
desde lá existe uma noção de que existem seres inferiores e que existem seres superiores, né? Isso entra até na questão da fala do Dr. Anderson, porque não eram só os negros, né? Entre próprios brancos, né? Principalmente lá na Roma Antiga, é o grande exemplo que nós podemos trazer aqui, já existiam todas essas questões atinentes à inferioridade e à superioridade de alguns, né, que se auto-intitulavam superiores. E, normalmente, isso é uma coisa que até hoje ainda está aí, né, vem por parte daqueles que detêm o poder econômico, né? Até se a gente vislumbrar em nossa legislação, toda ela é praticamente voltada para as pessoas que têm patrimônio. Se nós pegarmos toda a nossa legislação não penal, dela eu falo daqui a pouco, né, ela é voltada para as pessoas dotadas de patrimônio. Proteção de patrimônio, ela tem um viés patrimonialista o tempo todo, que nada mais é um objetivo, está ali com o objetivo de preservar esse status de dominação. Isso aí é líquido e certo, não há dúvida nenhuma em relação a isso, mas isso é um outro detalhe, né? Então, essa crença, voltando lá do ponto de vista histórico, essa crença nessa superioridade de uma raça ou de uma etnia ou de um determinado grupo social sempre existiu, né? Nós tivemos, por exemplo, muitos filósofos, alguns até estudados nas faculdades de Direito, como Hugo Grotius, por exemplo, né, que escrevia de encomenda para reis, príncipes e nobres, né? Dele, inclusive, vem aquela teoria do direito natural de origem divina, ou seja, aquela teoria filosófica segundo a qual, né, as pessoas nasciam reis, príncipes e poderiam, por isso, dominar as demais pessoas, porque Deus assim determinou. Ou seja, desde aquela época, a gente já vê que tudo era voltado para a questão da criação da desigualdade. A ênfase nunca foi na igualdade, muito pelo contrário, né? Foi sempre a ênfase em tornar as pessoas desiguais para criar, então, essa situação maniqueísta, né, de superiores e inferiores, né? Isso ficou aí durante muito tempo e perdura até hoje, infelizmente, né? E quando nós chegamos, dando um pulo, aí, um salto nessa parte histórica, no século XIX, independentemente da questão da escravidão, que isso é um caso à parte, né, ela já existia, ganhou muita força a questão da pureza da raça, né? Pela cor, pela etnia, por opções sexuais, né? E a gente tem aquele caso que é típico, né? Todo mundo conhece, do nazismo, né? Que foi onde se levou de forma mais extrema a essa teoria, passou da teoria à prática, né? E pegou judeus, ciganos, negros, homossexuais, né? E aí a gente já começa a ter um link com a questão biológica, não só social, porque nós tivemos, inclusive, experimentos. Nós temos aqui a doutora Amanda, que é médica e provavelmente sabe muito bem disso, né? A questão dos experimentos biológicos em seres humanos, com o único objetivo de provar que a questão da raça ariana era uma questão de superioridade em relação às demais, né? Ou seja, durante todo esse tempo, houve um negacionismo da igualdade, né? A questão toda passa pela igualdade, desigualdade durante todo esse tempo,
né? E aí a gente vê que o Estado ele nunca fez algo de concreto para acabar com essa questão do racismo, né? A gente pode falar, inclusive, numa violência que é a chamada violência simbólica. Não é aquela violência física, aquela violência explícita, né, praticada contra alguém, né? Essa é uma teoria sociológica, bem lá capitaneada por Pierre Bourdieu, né? E ele fala dessa omissão do Estado, aí a gente tem muito a ver com políticas públicas, essas coisas todas, que permite que essas coisas aconteçam, né? Se o racismo ele existe, é porque, a gente já falou do viés social, é porque o próprio Estado, junto com a sociedade, permite que isso aconteça. Ele se mantém inerte. Ele finge que aquilo não está acontecendo, né? Quando nós temos o policial com o joelho no pescoço de alguém, ou um policial matando um negro da periferia, né? Não é essa ação individualizada somente que é racista, porque existe esse racismo institucionalizado através da omissão do próprio Estado que permite que aquele policial faça aquilo, né? Isso que muitas vezes não é vislumbrado. E, na maioria das vezes, as pessoas continuam encarando tudo isso como fossem ações individualizadas, ou seja, que o racismo é sempre uma coisa individualizada, volta à minha primeira fala, e na realidade não é. É uma coisa que tem a ver com a sociedade e tem a ver com o próprio Estado, a partir do momento em que ele é omisso e ele pratica essa violência simbólica contra o cidadão, a partir do momento em que ele não adota medida alguma para que essas coisas aconteçam. Então, é necessário que não se responsabilize somente a sociedade. O Estado também tem a sua parcela de culpa nisso, a partir do momento que ele se omite em todas essas questões, né? Ele finge que pune, mas punição só não resolve o problema. Não é essa a questão. É necessário que primeiro se eduque, que primeiro se diga não pode fazer aquilo, né? Não é simplesmente deixar acontecer para depois punir, porque aí já terá alguém sofrido um ato de racismo. E muitas vezes, dependendo da consequência, nós não teremos qualquer reparação. É uma vida que se perde, é uma honra que se perde, né, por parte de uma ação que é perpetrada por alguém, né? A sociedade está fingindo que não está vendo, e o Estado, por outro lado, também finge que nada está acontecendo, né? Mas aí poderão perguntar, o que a bioética tem a ver com tudo isso, né? Porque nós estamos diante de questões onde a ética está afastada. Ela não está nem um pouquinho próxima dessas questões. Mas a bioética, ela hoje talvez tenha um outro viés. Eu vou me permitir ler aqui apenas um pequeno trecho, não é grande, da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, que no artigo 11 diz o seguinte: nenhum indivíduo ou grupo deve ser discriminado ou estigmatizado por qualquer razão, o que constitui violação da dignidade humana, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Então, a própria Declaração Universal sobre Bioética da Unesco, ela caminha para o lado social, caminha para o lado da igualdade e quer nos mostrar que a dignidade humana é que é importante, né?
e que os direitos humanos é que têm que estar agindo junto com a parte da educação, porque a Unesco é um órgão, né, voltado para a educação, né? Nesse sentido. E se nós pegarmos o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, nós vamos ver que ele prega a igualdade sem distinção de raça ou de origem étnica. E isso daí, na realidade, faz com que tanto a Declaração de Bioética da Unesco como a Declaração Universal dos Direitos Humanos caminhem no mesmo sentido, que é o caminho de um viés mais social do que propriamente biológico. Isso já foi afastado há muito tempo, né? E tanto os órgãos que cuidam de bioética quanto que cuidam de direitos humanos estão hoje muito mais voltados para esse viés social, ou seja, através de mecanismos sociais, tentar fazer com que as pessoas entendam que não devem praticar atos racistas ou qualquer atos discriminatórios, né? E, nesse sentido, é interessante que a gente sempre fale do papel da educação, né? Porque sem educação e sem conscientização, nós não iremos a lugar algum, né? Criar crimes, né? Nosso colega Anderson falou da legislação, mas legislar só em matéria penal e tentar punir atos racistas, né, não vai em si resolver a questão, porque os atos continuarão sendo praticados, né? E nós já tivemos até mesmo leis penais que penalizaram, como disse ali o doutor Anderson, deu o exemplo das religiões, né, de matriz africana, né? A consolidação das leis penais lá do século XIX, final do século XIX, né, punia justamente a cultura afro-brasileira. Nós tínhamos lá crimes, né, previstos simplesmente para punir, né, a prática de jogos de capoeira, de religiões afro-brasileiras que eram enquadradas no artigo referente ao curandeirismo, ou seja, né, nós tínhamos toda uma legislação já desde aquela época, né, tendente a criminalizar determinadas condutas que, na realidade, eram apenas condutas discriminatórias, né? Essa que é a verdade e, consequentemente, racistas, né? Mas trazendo agora aqui para esse momento atual, eu não consigo verificar soluções que a lei, por si só, consiga consertar. Essa questão da desigualdade e da igualdade, ela não se resolve somente com a lei. Ela se resolve com participação de toda a sociedade, com muito diálogo, com muita conversa, né? Com muita educação, certo? Porque nós temos que educar nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, para que não pratique qualquer ato que seja discriminatório, seja quanto em relação a alguém que tem uma opção sexual diferente da dele, alguém que tem uma cor de pele diferente, que tem uma religião diferente. Nós temos, sim, que fazer um trabalho de conscientização para que consigamos chegar a esse resultado que desejamos, que não é nós não queremos uma superioridade, nós queremos ser tratados com igualdade. Nós queremos que essa igualdade exista, né? Nós queremos que as pessoas olhem para aquele que sofre diuturnamente
com as questões raciais de forma igual. É isso que nós queremos, tá? E nisso daí eu me solidarizo com a fala da doutora Amanda, do doutor Anderson, porque esse é o caminho. Sem diálogo, nós poderemos falar aqui sobre direito, sobre medicina, ao invés de 1 hora, falar 1 ano, e nós não vamos conseguir chegar a, a uma solução. A solução realmente é essa: é chamar toda a sociedade, chamar todo o Estado para um grande diálogo. Vamos implementar políticas públicas? Sim, vamos implementar políticas públicas, mas vamos procurar educar e conscientizar as pessoas de que essa igualdade ela é um ato de humanidade acima de tudo, né? Porque a gente fala muito em direitos humanos e as pessoas, me parecem, estão mais preocupadas com direitos do que com os humanos, né? Nós temos que nos preocupar com os humanos. Nós precisamos humanizar as nossas relações. Eu acho que é isso que está faltando. A partir do momento que nós tivermos um grau maior de conscientização e de humanização nas nossas relações, talvez a gente não precise mais usar o direito. Esse, pelo menos, é o meu sonho. Pode ser utópico, mas é o que eu espero que um dia exista, principalmente através do diálogo. E quero agradecer aqui, para encerrar minha fala, a doutora Sidneia, que, mais uma vez, me convidou. O nosso tempo é um pouquinho curto, né? Então, eu peço até desculpas, porque nós poderíamos falar um pouquinho mais. Se tiver uma outra oportunidade, a gente volta, né, doutora Anderson, doutora Amanda? Né? Porque o tema é muito interessante, realmente. Uma boa noite a todos. Excelente a sua fala, doutor Paulo. Aliás, de todos, né? E eu concordo aí muito que precisamos debater mais. E nossa esperança, assim, é essa nova geração mesmo, né? Eu vou passar para uma consideração final de ver se a doutora Amanda tem alguma coisa a falar, acrescentar, doutor Anderson, antes da gente finalizar. Primeiro as damas, primeiro a doutora Amanda, óbvio. Muito obrigada, foi ótimo, ótimo participar aqui com vocês, conhecê-los também, né, que eu não conhecia. Quero dizer, acho que esse finalzinho, né, da questão da humanização, eu acho que é isso, né? Uma vez eu fui ligante, presidente, agora eu sou professora orientadora de uma liga de humanização. E aí, quando eu era ligante, o professor virou para mim e falou assim: mas Amanda, por que tem que ter uma liga de humanização se nós somos humanos, né? E aí, ele não era um professor assim, vamos dizer, um professor empático. Então, a resposta veio na ponta da língua, né, para falar ponta de pessoas como você. Mas eu acho que é isso. Eu acho que através do processo humanizador, né, de atitudes humanas, de atitudes que façam a diferença, principalmente dessa questão empática, né, da gente se colocar no lugar do outro, porque eu acho que é muito disso, assim. O Anderson falou dessa questão, né, que o racismo ele tem coisas para o branco e coisas para o negro. Mas a questão toda é que o negro sempre fica em desvantagem nessa conta e o branco se beneficia. Então, a gente precisa realmente que a população branca ela tenha esse comprometimento de entender seus privilégios, para que a gente possa realmente ter igualdade, para que a gente possa realmente pensar numa sociedade de iguais, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar e trazer todos para essa luta. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido de unificar e de perder privilégios para que outros também tenham e todos possam ali se manter iguais. Porque eu acho que o racismo estrutural ele precisa ter uma boa vontade para que isso se desfaça, né? Porque, infelizmente, a nossa sociedade capitalista ela é baseada nessa estrutura que você tem que ter alguém que pode mais e alguém que pode menos. Então, alguém tem que abrir mão. Então, quem tem o privilégio tem que abrir mão para que a gente consiga ter uma igualdade. Muito obrigada por essa oportunidade, que a gente possa aí lutar para ter mais empatia, para a gente brigar mais por essa humanização. Um beijo grande.
Perfeito. Doutor Anderson? É muito bom, agradeço também a todos, falas brilhantes assim. Além a parte da humanização é muito importante, porque hoje em dia nós vivemos uma ideia de deturpação dos direitos humanos, considerando que os direitos humanos é só para uma certa classe, vem até aquela coisa, direitos humanos para humanos direitos. É uma ideia tão vaga, não vale nem muito comentar, mas assim, porque os direitos humanos eles são a proteção da sociedade. É importante destacar que quando você age com empatia, quando você age respeitando os direitos humanos, quando você age dentro da bioética, além de, claro, ser um dever que toda pessoa deva ter, além disso, você está se protegendo. As estatísticas mostram isso na nossa parte jurídica, principalmente na parte de direito médico. Quanto mais o médico é empático, o profissional é empático, ele tem menos possibilidade de ser até processado, muitas vezes até quando ele erra. Então, assim, a empatia é um dever de transformar a sociedade melhor. Você mostra que a sociedade fica melhor. Você transforma a sociedade de uma forma que deixa com que todos possam conviver de maneira, como eu falei, dentro da equidade, com igualdade de proporções, todo mundo chegando. E isso é que é importante. Importante também, um ponto que não era da minha fala, mas é muito bom explicar, que a sociedade não acordou que o negro faz parte da sociedade de consumo. Se nós somos 54% da população, imagine quanto nós somos no PIB. Um grande exemplo é uma senhora que acordou algumas décadas atrás de uma simples ideia: cosméticos para negros, coisa que ainda não existe. Ela falou, por que não tem para mim? Hoje em dia ela é milionária. Eu lembro, com 18 anos eu tinha pele limpa, e quando eu fiz OAB, minha pele estourou toda de acne. Eu tive que usar uma loção que deixava meu rosto rosa. Por quê? Porque ele era para pele branca, ele não tinha para pele negra. E tu acha que negro não tem acne? Ou seja, acordem. Vocês têm 54% da população de consumo do Brasil. Eu vi na Discovery, foi muito engraçado. Passou um documentário da parte do George Floyd, aí estava a prefeita de Atlanta, a Oprah Winfrey, uma série de pessoas lá. A todo intervalo, aí passava a parte de shampoo e condicionador para a parte negra. Até uma operadora de saúde, não vou citar o nome, mas ela falou, todas as vidas importam. Aí o comercial era todo preto, assim. Por quê? Porque ele queria, ele acreditou, ele viu que tinha sociedade de consumo. Então, se todos acreditarem, é o que chamam nos Estados Unidos do black money, apesar que lá eles passam numa ideia de black money de só circular entre a população negra. Até por isso que o PIB negro americano, ele acho que no mínimo ele deve ser umas 3 vezes maior do que o PIB inteiro do Brasil. Só que os negros movimentam de riqueza nos Estados Unidos. Então, assim, se você crescer, acreditar na oportunidade de dar para os negros, de verificar a população negra como integrante dessa sociedade, como o Dr. Paulo falou de forma brilhante, até mesmo naquele capitalismo selvagem, se você acreditar que essa pessoa é membro dessa sociedade de consumo, você vai acordar e vai trazer ele para si. E aí, vamos ter uma sociedade mais igual, onde todos possam chegar. E como eu falei, onde todos chegando, todos... Como o Dr. Paulo falou, acho que é muito top. Talvez meu filho, meus netos, sei lá, possam ver isso. Essa galera das redes sociais aí do Black Lives Matter tá trazendo uma coisa que está aquecendo o nosso coração. Assim, principalmente que a gente está vendo muitos brancos acreditando. Então, faz aquecer o nosso coração de que isso pode acontecer. De mostrar que todos podem chegar. Respeite. Não maltrate. Não faça. Não haja com a não maleficência. Haja com a beneficência. Faça o bem. Respeite a autonomia da pessoa. Deixe ele ser como ele é. Negro, mulher, LGBT. Deixe ele ser como ele é. Promovendo através da equidade e, como a doutora Amanda bem falou, acima de tudo, empatia, galera. Empatia é tudo na vida. Tudo. Nós só conseguimos qualquer coisa na vida através de empatia. Empatia faz
toda a diferença. Até mesmo para chegar em casa no final do dia e botar a cabeça no travesseiro feliz da vida e tranquilo e saber. Graças a Deus, deu tudo certo. Isso é empatia. Obrigado. Deixa todo mundo ser feliz, né, doutor Anderson? Bem, eu quero agradecer a doutora Amanda, doutor Paulo, nosso querido Anderson. Posso Nossa, fazer a consideração final? sim, Rapidinho. pode. É muito rápido, é muito rápido. É só para falar dessa questão da empatia também. Poucas pessoas vêm se dedicando a determinadas causas, né? Eu, particularmente, gosto de integrar essas comissões. Integro comissão de direitos humanos, de defesa de pessoas com deficiência. Eu procuro ser ativo nessas comissões. Deixo até de lado a comissão da minha especialidade como advogado para trabalhar nessas comissões que eu mencionei, porque eu acho que essas pessoas podem se beneficiar daquilo que nós conhecemos, né? Eu acho que, pelo menos para mim, faz mais sentido, né? E por que faz sentido trabalhar para essas pessoas, trabalhar para esses que estão nessa situação de menos favorecidos nessa sociedade? Porque eu tive a oportunidade de estudar, meus filhos tiveram, vocês que estão aqui também tiveram, né? Mas eu acho que de nada nos vale todo o conhecimento que adquirimos, né, se a gente não consegue se comover com o que acontece de mal com outro ser humano. Então, nós devemos colocar esse conhecimento que nós temos, não importa se ele é grande, se ele é pequeno, né, em prol dessas pessoas que realmente necessitam e precisam de nossa ajuda. São as pessoas que estão sendo discriminadas, são as pessoas que são vítimas de racismo, são os moradores de ruas que aí estão. Eu tive até a oportunidade de fazer aqui, junto com o Dr. Célio Celli, uma live falando desse assunto, dos direitos e legislação dos moradores de rua que estão abandonados, que não têm o que comer, e ninguém está pensando neles. Só em 2018 eles passaram a poder ser atendidos pelo SUS, porque mudou a legislação e incluíram um dispositivo, porque ninguém podia chamar uma ambulância para eles se eles estivessem na rua, porque a maioria não tem documento. E aí sim, até 2018 nem esse direito eles tinham, isso é tudo muito recente. E como é que a gente vai ficar assistindo a tudo isso sem fazer nada, né? Eu não consigo dizer assim, eu sou negro, atingi um determinado patamar, então agora eu não preciso fazer mais nada. Não. Preciso e precisamos unir forças para nos colocar à disposição, pelo menos para o diálogo, porque é através desse diálogo, através dessa empatia, conforme vocês todos já disseram, que nós podemos realmente fazer alguma coisa. Não nos comover com essas pessoas, né? Eu acho que ficarmos só olhando, né, não vale o conhecimento que nós adquirimos. Era isso que eu queria dizer a vocês. Mais uma vez, muito obrigada a vocês. Belas explanações. Já vocês que estão aqui com a gente até agora, dispondo do tempo, né, precioso. Muito obrigada e até a próxima. Fiquem bem.